Em 2010 eu entrei na faculdade de design e a primeira coisa que me fascinou foi o universo da identidade visual. Eu era maluco por aqueles sistemas de identidades de cores, tipografia, a estrutura de desenho da logo, usando grid. Caramba, isso me fascinava. E com o tempo eu fui perceber que existia algo a mais. Esse tema era muito além da papelaria, cartão de visita, marca, cores, padrões. Era muito além disso. Existia um outro universo chamado branding, que se conectava diretamente com o marketing. Naquela época, ninguém falava sobre esse assunto. As redes sociais ainda estavam ali no Facebook, as marcas ainda tinham muito poder nas mídias tradicionais, e o branding era tema para grandes marcas. Então, apenas agências de marketing, principalmente estúdios de design muito especializados, trabalhavam esse termo e se enveredavam por esse nicho do branding, da gestão de marcas. E naquela época eu descobri que branding era a marca sendo trabalhada em todos os aspectos sensitivos: som, tato, visão, olfato, experiências de ambiente, experiências de atendimento, cultura em geral. Tanto cultura interna quanto a cultura externa. Tudo isso era branding e muito mais. Isso me fascinou. Mas a limitação que eu tinha sempre foi entender como trabalhar isso com pequenas marcas. Eu atendia comerciantes locais da minha cidade e eles só queriam um cartão de visita. Daí eu chegava e oferecia para eles uma logo. Então entrava aí um projeto de identidade que eles não faziam ideia do que era, mas às vezes alguns aceitavam fazer esse projeto para ter o cartão de visita mais bonito, mais bem feito. Eu mostrava alguns exemplos e tal, e o cara aceitava. Como é que eu ia explicar para um pequeno comerciante do interior sobre branding? Ele não queria nem saber como é que ele vai utilizar isso na loja dele, ele não ia conseguir aplicar. Na cabeça dele ele não iria conseguir aplicar, não entenderia como fazer isso. E assim, a limitação era muito grande. Como trabalhar o branding numa pequena empresa de interior? Esse era o desafio. Então eu não conseguia vender projetos de branding da forma que deveriam ser. Tinha pouca experiência com isso. Eu tentava, claro, trabalhar isso na identidade visual, tentando ir além de um sistema de identidade, cartão de visita, papelaria, a logo, o letreiro da loja. Eu tentava trabalhar questões de profundidade ali, de significado da marca, relacionado ao que o público necessitava, de qual segmento a gente estava tratando. Eu fazia essas pesquisas, que eram pesquisas muito óbvias, mas para essas pessoas do interior, esses comerciantes, esses empresários, isso não era tão óbvio assim. Hoje a gente vê o branding muito falado no mercado, inclusive se popularizou tanto que as pessoas não fazem ideia do que é branding realmente. O branding sempre foi utilizado pelas grandes marcas, o marketing evoluiu, começou ali na década de 40, 50, com o surgimento de marcas concorrentes, depois da Revolução Industrial, e o mercado começou a ficar mais competitivo. As marcas entenderam a necessidade da propaganda. Só que no início a propaganda era muito mais simples. Basicamente se falava dos atributos de cada produto, do que ele resolvia. Não havia necessidade de diferenciar muito, porque era tudo tão novo que ninguém conhecia muito mais do que duas marcas concorrentes, quando tinham duas. Normalmente era uma marca só que estava trazendo uma novidade, e se aquilo se adequasse à necessidade do público, pronto, você conquistava. Com o tempo, claro, foram surgindo concorrentes, pessoas fazendo coisas iguais, trazendo soluções parecidas. Então, começaram a explorar muito as diferenças técnicas dos produtos, as diferenças entre o que um produto resolvia e o outro não resolvia. Tudo isso foi trazido para o marketing ali na década de 50, 60, mas nessa época, quem gosta bastante de série vai lembrar da série Mad Men, que eu sou fã. Essa série
trouxe bastante o universo da propaganda naquela época em que os publicitários já imaginavam o público consumindo emoção. É aí que surge os primórdios, o embrião do que a gente chama hoje de branding, de gestão de marca, gestão emocional da marca. Naquela época não havia essa noção da experiência com a marca, mas havia a noção de que o público vivia num ambiente, em um contexto em que era necessário se comunicar na mesma linguagem, diferente das décadas anteriores em que o foco era mostrar atributos e diferenças técnicas entre o produto e entre as soluções. Ali na década de 50 e 60, já se percebia na propaganda uma intenção de conectar pela emoção. Então, a gente já pode chamar isso de primórdios do branding. E conforme as décadas avançaram, a propaganda evoluía, e na década de 80 e 90 isso permaneceu, a mídia se fortaleceu, principalmente a televisão, o rádio até então era mais forte, e a TV se fortalecendo, as propagandas começaram a se conectar ainda mais com o universo do público. Foi aí que a gente via muitas propagandas geniais que até hoje a gente tem na memória e que de fato eram peças de propaganda como obra de arte, muito além de só uma propaganda para fazer venda. Era muito interessante analisar a criatividade dos profissionais da época. Parecia que estava todo mundo lutando para trazer uma novidade, algo único, e esse algo único que fazia a marca se destacar. Muito interessante isso. Conforme foi entrando ali a década de 2000, a internet, nos seus primórdios, aí os anos avançam e a gente tem as primeiras interações entre o público e a internet e a criação de comunidades através de fóruns, blogs. As marcas ainda não se interessavam muito pelo universo digital. Mas daí, o Facebook, primeiro veio o Orkut, depois o Facebook, YouTube e Instagram, nessa ordem. E enfim, o Instagram se tornou uma rede social muito forte. Primeiro era uma rede social de amigos compartilhando fotos e momentos. Depois, começaram a surgir celebridades que vieram direto do Instagram, pessoas que ficaram famosas ali. E aí surge esse movimento dos influenciadores. Influenciadores porque eles influenciam o comportamento. E aí é que entra o assunto principal desse vídeo, marcas pessoais. Essa era perdura até hoje, a era das redes sociais. Redes sociais, ou seja, pessoas se conectando por algum motivo. É diferente da internet que havia antes das redes sociais, que era uma internet de pesquisa, de consulta. De uns anos para cá, 15 anos para cá, a gente está na era das redes sociais. E essa era das redes sociais inaugurou um formato novo de branding, que é o branding pessoal. O tão famoso branding pessoal, que muitas pessoas acham que é escolher uma roupa bonitinha, fazer uma maquiagem bonita e umas fotos profissionais, ficar fazendo carão, gravar um vídeo super bonito. É claro, esse é o veículo. E é claro que nesses lugares você tem que se expressar de acordo com o que você pensou para sua marca. Isso é óbvio. Mas esse não é o fim. Esse é o meio com o qual a sua marca vai comunicar a personalidade e a identidade dela. O que hoje acontece é que a pessoa já vai para esse resultado final como se isso fosse branding. Isso não é branding. Branding é o que eu falei lá no início. A forma como a marca se comporta. É como se ela fosse uma pessoa. Eu me lembro, lendo meus livros de faculdade, de ouvir muito bem esses termos, essas definições sobre branding. De que o branding era imaginar uma persona para a marca. Se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Tá vendo aí que já antecipava-se essa questão da marca pessoal. E hoje nunca foi tão fácil uma marca ser pessoal, justamente porque nas redes sociais as pessoas estão na linha de frente, as pessoas aparecem. Isso facilita muito com que pessoas reais se apresentem como uma identidade, como uma marca. Então, hoje nós vivemos na era das marcas pessoais.
Assim que inaugurou a era das redes sociais, a era das marcas pessoais começou. Se você chegou até aqui, eu vou te pedir um favor. Primeiro deles, se inscreva no canal. Segundo, curte esse vídeo. E o terceiro, dê sua opinião. Comente sobre esse assunto. Essas interações são muito importantes para que o meu vídeo apareça para mais pessoas. A antiga visão que a gente tinha de marca institucional, de marketing tradicional, ela deu lugar a essas pequenas comunidades, principalmente nos últimos 5 anos para cá. Existem pequenos grupos de pessoas que se conectam com personalidades do mundo inteiro e você não precisa ter muitos seguidores para viver disso. Até pouco tempo, essa megalomania de números era uma meta de todo mundo. E hoje eu vejo que muita gente caiu na real de que não é necessário você ter milhões de visualizações, milhões de curtidas para que você tenha sucesso nas redes sociais. Pelo contrário, a gente vê muita gente com muitos seguidores, com muito engajamento, entre aspas, mas sem profundidade. E isso não é sinônimo de monetização. A gente entende que comunidades são formadas no entorno de personalidades, ao redor de pessoas reais. Por isso que as marcas pessoais tomaram o lugar das marcas institucionais. E é muito comum você ver marcas institucionais gigantescas usando influenciadores, usando personalidades do digital para serem embaixadores, para representarem elas. Elas escolhem justamente pessoas que são a cara da marca para representar essas marcas no digital. Por quê? Porque a Coca-Cola não vai conseguir, na marca dela ali, na garrafinha dela, se apresentar como uma pessoa. Ela precisa que alguém fale por ela. É aí que as grandes marcas institucionais estão fazendo essa transição com muita dificuldade. Elas ainda sobrevivem muito do imaginário popular, de que elas construíram isso há muitos anos atrás e hoje é estabelecido, com muito mérito, é claro. Mas, para elas entrarem nesse mundo das redes sociais, ainda não é um ambiente favorável. Elas estão aprendendo. Eu acredito que estão conseguindo entender e se introduzir melhor a isso, já nesse ano de 2025. Mas as pessoas que são nativas desse universo, elas têm muito mais facilidade para construir essas comunidades, essa base de fãs e viver mesmo com poucas pessoas ao redor. Vender produtos, criar vídeos, criar conteúdos de diversos formatos para que essas pessoas engajem. Você pode reparar, você com certeza tem seus criadores de conteúdo favoritos e por algum motivo você se atraiu por eles, mesmo tendo outros criadores de conteúdo que abordam os mesmos temas, que atuam no mesmo segmento. Tem uma explicação por trás disso. Essa pessoa, ela tem uma personalidade única e ela, de forma intuitiva ou intencional, sabe expressar essa personalidade única dela. E por isso ela atraiu você. É igual quando você tem um grupo de amigos. Essas pessoas por algum motivo gostam de você. Seus familiares, que você tem mais afinidade, algo na tua personalidade atrai. Isso tem a ver com temperamento, tom de voz, tem a ver com a sua narrativa e a sua história. Se você tem uma trajetória de vida parecida com a de alguém, essa pessoa se identifica com você. Por similaridade, você junta, une pessoas. E é por isso que muitos influenciadores, muitos criadores de conteúdo utilizam essa técnica de contar histórias, contar a sua trajetória de vida, mostrar que eles passaram pelos mesmos problemas que o público deles passa, para que a solução que ele tem seja melhor oferecida, que as pessoas se atraiam por essa solução, se identificando com a pessoa. Isso é o que a gente chama de empatia. Quando você mostra que você já passou pelo que o seu público está passando, fica muito mais fácil da pessoa saber que você tem a solução. Você tem autoridade para falar, porque você já viveu aquilo. Então, a gente está aí falando de empatia, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de marca pessoal, a gente está falando de personalidade, a gente está falando de marcas institucionais se adaptando a uma nova realidade, porque na era das redes sociais, as marcas devem ser pessoais. O diferencial da sua marca é ser você. Não existe concorrência para quem usa a sua própria personalidade como estratégia de marca. Não existe concorrência para quem tem uma marca pessoal forte, baseada na sua trajetória de vida e na sua história. Simplesmente você não se iguala a ninguém.
E a gente está na era das conexões. Pessoas do mundo inteiro conhecem pessoas de qualquer lugar. Você é capaz de criar comunidades ao seu redor de tamanhos diversos. Isso é o branding que eu falei lá no início, nas origens, quando as marcas se preocupavam em parecer como pessoas, em ter uma persona. Era isso que eu escutava dos estúdios de branding, especializados na época, que faziam grandes projetos para grandes marcas institucionais, mas que não conseguiam chegar nesse ponto de proximidade tão grande que hoje as redes sociais trazem. Nós temos em nossas mãos a oportunidade de viver do digital, não fazendo loucuras, mas apenas sendo nós mesmos. É claro, oferecendo uma solução real, mas vendendo essa solução através da nossa personalidade, da nossa marca pessoal. Isso sim é branding pessoal. Esquece esse negócio de que branding pessoal é fazer mudança drástica na aparência. Isso até faz parte se for necessário, mas isso é o fim, não é o meio. O meio é entender quem você é, saber de onde você veio, como você percorreu esse caminho até aqui e usar isso a seu favor na sua narrativa, utilizando o seu tom de voz, a sua energia para contar essa história e principalmente a sua personalidade na sua imagem, a sua personalidade na forma como você comunica. Se você mostra na sua comunicação que você entende quem está do outro lado e você mostra que você conhece o que a pessoa está passando, fica muito mais fácil. Eu vejo que o branding, ele evoluiu e hoje a gente tem um cenário perfeito para que ele seja trabalhado por qualquer pessoa dentro da sua casa, com poucas ferramentas, com o celular, com uma boa ideia, com um bom produto, uma boa solução. E entendendo a sua história, você consegue atrair essa comunidade que eu tanto falei durante o vídeo. O mapa do Expert surgiu justamente dessa visualização que eu tive. Eu vivenciei uma crise de identidade que afetou o meu negócio. Eu queria ser uma coisa que eu não era. E quando eu descobri que eu precisava trazer de volta as minhas origens, eu desenvolvi, a partir de todos esses meus anos de aprendizado como designer, o método MAPA, que está todo dentro do mapa do Expert. O mapa do Expert é um curso que eu criei para você montar a sua estratégia de comunicação nas redes sociais. Seja você qualquer profissional, de qualquer área, você vai conseguir desenvolver a sua narrativa baseada na sua história, na sua trajetória e principalmente trazer a sua personalidade na sua marca pessoal. Esse curso resolve todo esse problema que eu trouxe aqui no vídeo até agora, de você ter dificuldade de trazer a sua marca pessoal na sua comunicação. Você vai sair desse mar de gente igual, trazendo a sua personalidade como uma ferramenta de diferenciação. Ou seja, você não vai ter competidor. Você vai conseguir trazer ao teu entorno uma comunidade de pessoas e uma base de fãs, porque a sua personalidade é única. Para você acessar o mapa do Expert, é só entrar aqui na descrição no link que eu deixei. Lá você vai acessar a página que está explicando todos os detalhes desse curso, que vai mudar a sua trajetória aqui no digital. E você vai fazer tudo isso por menos de uma mensalidade de academia. A sua marca pessoal é a coisa mais importante que você tem. Não se esqueça disso. Valorize. Não tente ser quem você não é. A primeira dica que eu dou é a seguinte: faça uma redação sobre a tua história de vida. Coloque ponto a ponto a sua linha do tempo, os momentos que você mais foi marcado e que viraram a chave da sua história. Esse é o primeiro exercício para que você comece a descobrir quem você é de verdade e revisite esses momentos. Você vai usar esses momentos para contar a sua história na narrativa que você vai criar para sua marca. Segunda dica que eu dou: a sua energia só vai ser descoberta se você praticar. Comece a gravar lives. E gravando as lives, você vai se reassistir e identificar qual é a energia que você mais traz. Se você é mais engraçadão, se você é mais sério, se você tem algo mais magnético na sua reação. Isso é o que a gente chama de energia arquetípica. E também vendo lives de outros criadores de conteúdo, de outras pessoas, você vai identificar, assimilar e ver qual delas faz sentido para você, qual delas você precisa incluir na sua energia, ou então não faz sentido, você não vai conseguir fazer isso porque não é da tua natureza. A segunda dica então é entender qual energia você tem e melhorar se for o caso.
para você contar a narrativa, que é o primeiro exercício que eu passei. E, por fim, o terceiro exercício, a terceira dica prática, você vai criar uma conta no Pinterest e fazer lá um painel de significados do seu universo visual. O que te representa visualmente? Pode ser tipos de iluminação, tipos de ambiente, roupa, música, qualquer coisa que ligada à estética visual, mas também que tenha a ver com cultura. Tudo que você se identifica, você cria ali uma pasta. A gente chama de painel semântico. Esse painel semântico vai te inspirar a trazer toda essa identidade para dentro da sua comunicação nas redes sociais. Esses 3 exercícios práticos já vão ser perfeitos para você começar a dar uma cara logo no início do teu trabalho nas redes sociais. E se você já começou, para você remodelar a sua comunicação. Por esse vídeo é isso. Mais uma vez, eu queria pedir o favor que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas que você pensa que podem aprender com esse conteúdo e se inscreva no canal. Muito mais conteúdos como esse vão chegar por aí. Eu agradeço muito mais um vídeo que você assistiu e até o próximo. Em frente sempre.